Pessoal, uma ótima noite a todos. Hoje separei essa bacia de suculenta para passar algumas dicas para vocês. Dicas de manutenção, né? Como proceder com uma bacia de suculentas assim, cheia de suculentas, uma coladinha com a outra, cheia de erva daninha. Como é que a gente vai fazer essa limpeza? Mas, antes de falar sobre a limpeza, eu quero falar o nome da suculenta para que vocês possam conhecer um pouco melhor, caso desejem pesquisar. É Echeveria runioni ou Echeveria runioni. A pronúncia varia, né? Algumas pessoas pronunciam de um jeito e outras pronunciam de outro. Então, a manutenção é bem fácil desde que a gente tenha paciência. Porque se a gente não tiver paciência, vai acabar danificando. E o que é que tem que ser feito aqui? A gente observa aqui muito mato ou erva daninha, né? Aqueles matos que prejudicam nossas plantas, que roubam os nutrientes e que também deixa o arranjo de suculenta feio. Isso aqui a gente vai ter que retirar. As maiores dá para retirar assim, puxando, e ela vai sair. As menores não tem como. Então, a gente vai utilizar uma pinça. Eu utilizo essa e utilizo uma menorzinha. O ideal é que todas as vezes que a gente for fazer a limpeza, retire a raiz da planta. Às vezes, a gente puxa, muitas vezes aqui na beiradinha daqui da suculenta, no finalzinho. E aí, quando faz esse movimento, não sai assim completo. Quebra, então a raiz vai ficar lá embaixo, vai nascer novamente. Não é interessante isso, porque quando a raiz fica embaixo, a planta vai ficar ainda mais resistente, que ela vai engrossar as raízes. E quando nascer, rapidinho ela tá tomando um espaço grande de substrato. E quando a gente for retirar o substrato, quando a gente for retirar a erva daninha, vai retirar muito substrato e pode também machucar as raízes da suculenta. Depois que a gente retirar todo esse mato, ainda tem uma coisa que tem que ser feita, é a retirada de folha seca. Vocês podem observar aqui, tem folha seca, aqui tem. E que se a gente for fazer nesse sentido, vai acabar quebrando. Então, é aqui que entra essa pinça também, que a gente tem que focar bem em retirar todas as folhinhas secas sem machucar a outra planta que está ao lado. E para retirar também a gente precisa colocar bem próxima. Olha, quebrou. Não é interessante fazer assim. Tem que, porque filmando é mais complicado, mas tem que focar em pegar bem lá na base onde a folha está grudada, senão vai ficar só quebrando. Agora saiu. Saiu o pedacinho que faltava, mas tem que retirar toda a folha seca. Aqui tem mais uma folha seca. Por isso que essa pinça é interessante, porque ela tem essa pontinha mais curvada. Então, vai conseguir encaixar direitinho lá na parte. Eu vou fazer a limpeza todinha e depois eu mostro para vocês como ficou. Finalizei o trabalho, aqui está tudo organizadinho. Fiz a retirada das ervas daninhas, fiz a retirada das folhas que estavam secas e ficou assim. Não dá para aproximar mais pela parte de cima, porque quando a gente está gravando à noite faz sombra. Então, se eu levantar o celular, vai ficar uma parte escura aqui por cima das suculentas. Mas vocês estão vendo, né, como que ficou. A organização é outra. Vou girar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, quando elas ficarem maior, não tem como deixar aqui. E aí, vai ter que fazer a retirada de todas elas e colocar uma menor quantidade. Aqui ainda, se fosse para colocar algumas pequenas, dava para colocar, porque o espaço aqui sobrou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.